Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês duas funções aí para o editor de estratégia do Profit Chart que ainda não tem disponível no Profit. Então essas duas funções vão estar disponíveis na loja do Profit caso você queira baixar e implementar no seu editor de estratégias para a criação aí de novos indicadores. Tá? Então essas duas funções aqui, para você poder baixar, você vai acessar o link na descrição que vai cair na minha árvore de links, que é essa árvore aqui, que tem todos os meus links, robôs, indicadores, etc. Descendo aqui para funções para editor de estratégias, vão ter as duas funções aqui, que eu não coloquei a segunda ainda. Só você clicar e fazer a instalação no seu Profit. Tá? E aí você já vai ter disponível essas funções aqui para poder usar no Profit. Eu vou estar falando primeiro da Min-Max Normalization, que é uma função de normalização de valores em uma escala de um valor máximo e um valor mínimo definido por você. Então como que funciona? Aqui eu mandei plotar, criei um código bem simples aqui, que cria uma variável chamada indicador e que dá o valor do MACD de período 26, 12, 9 para esse indicador. Então quando eu plotar aqui, eu vou estar plotando o meu MACD convencional aí, 26, 12, 9. Tá? E aí eu vou aplicar a função de normalização no meu MACD para vocês verem como fica. Então a gente consegue ver o seguinte, que o MACD ele tem uma escala que é ilimitada, né? Ele pode ter infinitos valores para cima, infinitos valores para baixo, e a normalização mínima e máxima ele vai normalizar dando um limite de valor máximo e um limite de valor mínimo, e aí ajustando todos os outros que estão entre esses dois valores correspondentemente aí proporcionalmente a esses valores ajustados. Então vou dar um exemplo aqui. Vou chamar outra variável aqui, que vai ser indicador normalizado. Indicador norm, tá? O nosso indicador norm vai ser igual, então, à função, que é essa que eu criei aqui. Então a gente vai chamar de min-max normalization. Abre parênteses. A gente vai colocar qual é a série de dados dele. Então a gente quer normalizar o nosso indicador que a gente criou aqui, que é o MACD. Então, por exemplo, indicador vai ser o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é o período. Então eu quero normalizar ele baseado nos últimos 100 períodos. O que ele vai fazer? Ele vai pegar qual é a máxima do meu MACD. Então no caso aqui, por exemplo, nos últimos 100 períodos, vamos supor que essa foi a máxima do MACD. Então esse vai ser o valor máximo da normalização. E vamos supor que esse daqui foi o valor mínimo do MACD nos últimos 100 períodos. Esse vai ser o valor mínimo da normalização, que ele vai normalizar para a escala que a gente vai definir agora. Então ele vai olhar 100 períodos para trás, vai ver qual é a máxima, qual é a mínima, vai definir o valor máximo do indicador. Então, por exemplo, eu quero normalizar o meu MACD baseado nos últimos 100 períodos, com um valor máximo de 50 e um valor mínimo de menos 50. Tá? Então a função de normalização vai ficar dessa forma. Vai normalizar o indicador, o MACD no caso, que é esse cara aqui, 100 períodos para trás, numa escala máxima de 50 e mínima de menos 50. Tá? Então se agora eu mandar plotar o indicador norm, que é o indicador normalizado, a gente vai ver o seguinte, que agora o nosso MACD ele foi normalizado para um valor que chega no máximo a 50 e no mínimo a menos 50. Ele não passa disso. Tá? E aí os outros valores do meio aqui foram normalizados proporcionalmente a essa alteração de escala. E isso é muito bom quando você tem indicadores de diferentes escalas e quer colocar dentro de um só. Então eu posso dar um exemplo aqui. Eu vou tirar de modo histograma e vou deixar como linha, para dar um exemplo, por exemplo, de indicadores que têm escalas diferentes sendo normalizados para a mesma escala. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, vou chamar um outro indicador, chamar, por exemplo, indicador norm2, e dessa vez eu quero normalizar o CCI de 20 períodos, por exemplo. Vou criar a variável dele aqui e vou mandar plotar o indicador norm2 também. Indicador norm 2. Então agora eu tenho um CCI que vai de 50 a menos 50 também normalizado. E aí, por exemplo, ele consegue ficar na mesma escala do MACD normalizado. Deixa ele carregar aqui. E aí você consegue colocar vários indicadores dentro aqui de um mesmo campo.
usando a mesma escala. Tá? Então eu vou colocar, por exemplo, a linha 1, que é a minha linha do MACD de verde. A minha linha 2 eu posso colocar, por exemplo, de amarelo, só para a gente saber qual que é qual. E não é só isso, você pode normalizar várias coisas, não só indicadores, mas você pode colocar, por exemplo, o preço. Então, por exemplo, em vez de eu normalizar aqui o CCI, eu posso normalizar o preço de fechamento. Tá? Então o amarelo agora ele vai ser o preço de fechamento numa escala de menos 50 a mais 50. Tá? Então o amarelo é o fechamento e o verde é o MACD. E aí a gente tem uma outra função agora, que é a função de gradiente de cor, que eu chamei de Color Gradient. Tá? Então eu vou apagar tudo isso daqui, porque agora eu só vou usar um indicador. Tá? Então eu vou plotar aqui o indicador como cor automática em modo histograma novamente. Tá? Então agora eu só estou olhando o MACD normal. E eu vou aplicar a função de gradiente de cor, que vai funcionar da seguinte forma. Então, se eu quiser aplicar uma coloração usando o gradiente de cor, eu vou colocar aqui, ó, set plot color, o número do meu plot, no caso é o plot 1, que só tem um plot aqui, que é o do indicador, vírgula, color gradient, abre parênteses. Aqui eu vou colocar qual é a série que eu estou normalizando. Então, no caso, eu quero normalizar o indicador. Eu vou colocar aqui, ó, o indicador. Entre um valor máximo e um valor mínimo e um valor máximo. Então, por exemplo, eu quero que ele faça um gradiente de cor a partir de... Vamos ver aqui como que ele está movimentando esse MACD. Pode ser a partir de menos 5 até 5. Então, eu vou digitar aqui, ó, menos 5 até 5. Então ele vai criar um gradiente de cor entre menos 5 e 5. E aí a gente vai colocar as cores em RGB. Tá? Então, por exemplo, a gente abre aqui o site chamado rapidtables.com, acessa essa ferramenta aqui chamada RGB Colors. E a gente escolhe duas cores aí que a gente quer que o nosso gradiente varie. Então, por exemplo, eu quero pegar esse verde aqui, que seria o valor mínimo. Então vamos pegar aqui as cores em RGB, então é 13, 250 e 28. Vou colocar aqui então, ó, vírgula, 13, 250, 28, e eu quero que ele varie até a outra coloração. A outra coloração pode ser esse vermelho aqui, ó, 228, 21, 70. Então, 228, 21, 70. E aí eu fecho a condição. Então o que eu estou dizendo aqui? Que a partir do menos 5 ele vai começar verde, tá? Nas cores 13, 250, 28, até o 5 que ele vai continuar, que vai terminar em 228, 21, 70. Então se eu der um play agora no meu código, a gente vai ver o seguinte, que ele criou um gradiente de cor aqui. Então quanto mais próximo do menos 5, mais verde, quanto mais próximo do 5, mais vermelho. Tá vendo aqui? E aí eu posso alterar aqui também os valores se eu quiser. No caso aqui, quando ele fica menor do que menos 5, ele vai ficar o verde mais claro, que é o verde que você definiu, e acima do 5, o vermelho mais forte que você definiu. Entre esses valores, ele vai fazer esse gradiente aqui. Você pode trocar as cores também, vamos pegar uma cor diferente, pode ser um azul, 42, 21, 228... 42, 21, 228. Então, 42, 21, 228. Até uma outra cor aqui, vamos pegar um roxo. 221. Não, vamos pegar um roxo não, vamos pegar um laranja. 228, 125, 21. 228, 125, 21. Agora ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esse MACD e vai fazer uma regra de cor do roxo até o laranja ali que a gente definiu. Então, quanto mais próximo de 5, mais laranja. Quanto mais próximo de menos 5, que é o que a gente definiu aqui, mais roxo. Tá vendo aqui? E aí você consegue fazer várias regras de coloração aí com um gradiente de cor, é bem interessante aí. Você pode fazer também nos candles, né? Então, em vez de você colocar set plot color, a gente tira esse 1 aqui e coloca como paint bar. E aí ele vai pintar nas cores do gradiente aí baseado no MACD
o seu gráfico. Tá vendo aqui? Então dá para fazer heatmap, dá para fazer várias coisas legais aí com essa função de coloração. Beleza? Então essas são as duas funções que eu trouxe para vocês hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. No mesmo link aqui na descrição tem o meu contato do Telegram. Se você precisar de serviço de programação, é só entrar em contato que eu faço um orçamento para você. Beleza? Então fico com vocês aí até o próximo vídeo.